Amigos e seguidores do YouTube, amigos e seguidores do Facebook, bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos no episódio número 10, em que estudamos as experiências de André Luiz no plano espiritual. Já fazemos outros 9 episódios e continuamos conversando sobre os acontecimentos que André Luiz observou quando voltou para o plano espiritual. Antes de tudo, não se esqueça de dar like, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar. Outra coisa que eu gosto muito, quando vocês comente, participe, dê a sua opinião, isso é muito bom. Com isso a gente cresce e as nossas falas vão se espalhando para esse mundo afora. Muito obrigado. Esse episódio de hoje, o 10º episódio, ele é muito impactante, porque ele começa a falar sobre a tecnologia, ele fala sobre a tecnologia no plano espiritual, especificamente lá em nosso lar, porque André Luiz está explicando os acontecimentos que ocorreram quando ele foi para lá. Então, esses dados são muito valiosos para nós. Por quê? Porque com certeza, um dia qualquer, nós estaremos experimentando esses novos acontecimentos da vida, depois da vida, que é a vida espiritual. E nesse episódio, André está com Lísias passeando numa praça, lá no plano espiritual, lá em nosso lar. E André é muito interessado com os dados, com as explicações de Lísias. André estava interessado com os processos de alimentação, que já falamos no episódio anterior, como os espíritos comem, se alimentam lá no plano espiritual. Aí, depois daquela conversa que já falamos anteriormente, Lísias fala para ele: André, agora nós vamos ao grande reservatório da colônia. Lá nesse reservatório, você vai observar coisas interessantes. Você vai ver que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Ora, meus caros, a água é tudo na Terra também, só que lá tem uma visão um pouco diferente, e é isso que Lísia está mostrando para André. Nessa situação, André ficou muito curioso para saber mais coisas sobre esse reservatório, sobre essa água que Ulisses começou a falar. Aí eles chegaram num ângulo extenso da praça, num lugar bem amplo, né? E aí, mais uma surpresa para André. Ulisses falou assim: André, vamos esperar aqui nesse lugar, porque daqui a pouco vai passar o Aeróbus. Olha que nome, Aeróbus. Um nome diferente, né? André ficou preocupado, mas que isso? Conheço isso não. Ele morava no Brasil, isso no final do século XIX, né? E esse livro foi editado no início do século XX. Ora, André já estava surpreso com a questão da água, quando de repente surge o tal do Aeróbus, um grande carro, suspenso no solo a uma altura de mais ou menos, segundo André, uns 5 metros, deslizando, cheio de passageiros. Ora, gente, André ficou preocupado. Puxa, mas que coisa estranha, um ônibus, um trem deslizando no espaço, né, no tempo. Olha, meus caros, hoje aqui na Terra nós temos alguns trens, chamados trem-bala, que eles deslizam sobre o trilho sem contrato,
sem atrito, por um processo dos supercondutores. Quer dizer, é mais ou menos. Só que esse aeróbus, ele está deslizando no ar. E esse que a gente conhece aqui no mundo hoje, na Europa, no Brasil não tem, na Europa, no Japão, esse trem, ele desliza sobre o trilho sem tocar no trilho, fica levitando. E André viu aquele veículo 5 metros acima do chão, deslizando, desceu, abaixou um pouquinho, a maneira de um elevador terrestre, segundo ele, examinou com atenção, viu aquilo lá, é novidade, né? Não era uma máquina conhecida na Terra, claro, né? André falou, ela era constituída de um material muito flexível, tinha um comprimento muito grande, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude de grande número de antenas que estava por cima. André ficou encabulado de ver aquilo, né? Mais tarde confirmou que essas suposições que era mesmo como se fosse antena, né, do serviço de trânsito e transporte lá de nosso lar, lá dessa região, dessa cidade. Lígia não deu tempo de perguntar e logo eles entraram ali naquele recinto, naquele aeróbus, muito confortável, segundo André, muito, muito confortável. Eles entraram lá e seguiram viagem nesse trem que deslizava, né? É uma surpresa para ele. Imagina nós chegar num lugar desse e subir num trem, num ônibus que desliza, né? André experimentava uma timidez natural de uma pessoa desambientada, né, entre os desconhecidos, porque o Ulisses estava levando ele para mostrar como que era, né, aquela cidade, né? E ele ficou observando as construções, um extenso caminho que eles seguiram, né? De tempo em tempo ele parava, né? E recebia mais pessoas, mas na verdade são espíritos desencarnados, né? E Lísias aí chamou para ele descer. André, vamos descer aqui agora. Era um panorama, né, muito bonito, né, que eles se encontravam, né? André explica um vento fresco, de um perfume que ele não sabia explicar. Gente, muita coisa que o André Luiz explica nos livros dele, ele não encontra palavras para traduzir aquilo que ele está vendo. Aí ele usa as palavras que a gente tem, não é? Mas muitas vezes não encontra. Ele mesmo fala, não tem palavra para explicar as coisas, né? E aquelas flores, ele diz que são flores azulíneas, flores azuis, né? E em volta deslizava um rio enorme. Essa corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em um matiz celeste e em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas aos espaços regulares existiam árvores frondosas que ofereciam uma sombra amiga à maneira de pousos deliciosos, ele dizia, né? Então, alguns bancos para descanso. Gente, é tudo como se fosse na Terra. Obviamente tem uma outra dimensão material. André ficou deslumbrado e lhes explicou. André, nós estamos agora no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões dessa colônia chamada Nosso Lar. Trata-se dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as suas aquelas mais finas promessas, né, de amor, de fidelidade, para experiências na Terra. Então as pessoas que estão planejando vir na Terra e
consorciar e viver juntas, elas vão ali planejando a sua volta à Terra. A observação era muito bonita para André, né? E logo Lisa falou, André, ali, ó, você está vendo, aquele grande reservatório da colônia. Todo o volume desse rio azul, é o nome do rio, Rio Azul, que temos à nossa vista, é absorvido nessas caixas imensas de distribuição. Aí eles continuam explicando que as águas que servem todas as atividades da colônia partem daqui, André, desse ponto. Em seguida, reúne novamente abaixo dos serviços do sistema de regeneração e volta a construir o rio que prossegue o seu curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha que dado interessante, né? Então é como se fosse um local onde essas águas surgem, deslizam no rio e depois se mistura com o etéreo do mundo, né? André ficou indignado com aquilo e aí o próprio Lísio falou, com efeito, a água aqui tem outra densidade, André. Claro, não é aquela água lá da terra, ela é muito mais tênue, é muito mais pura, ela é quase fluídica. Nós sabemos que aqui na Terra tem o hidrogênio e o oxigênio que formam a água. A molécula de água é H2O. Entretanto, no plano espiritual, com certeza tem outras substâncias que se equivalem ao hidrogênio e ao oxigênio, com outra consistência atômica molecular, com certeza, e que nós não conhecemos. A ciência aqui na Terra, ela foi feita para descobrir e trabalhar com a matéria, com hidrogênio, com oxigênio, material que a gente conhece, né? Então, ficou essa conversa, aí o André até perguntou, qual o ministério aqui de nosso lar que faz essa distribuição? Porque isso tem que ser distribuído, tem que ser coordenado, né? E aí ele falou assim, aqui quem organiza isso é o Ministério da União Divina. Esse ministério, nós já falamos anteriores, é o ministério topo, é o top, vamos dizer assim, dos ministérios que coordena a colônia Nosso Lar, né? Na Terra, as coisas acontecem diferente, segundo Lísias estava explicando para ele. Quase ninguém cogita seriamente a conhecer a importância da água. E é mesmo, né, gente? A água é tudo aqui. Aqui na Terra, para a gente só para ilustrar, existe muito mais água do que terra propriamente dita. Até muitos dizem que aqui devia chamar planeta Água, né? Tem até uma música, né, do Guilherme Arantes, né, chamada Planeta Água, né? Muito bonita, inclusive. Então, esse planeta Terra, segundo Lisa, não valoriza a água como deveria valorizar. Não sei se vocês sabem, se for observar na composição do nosso organismo, nós temos praticamente 80% ou quase 80% composto de água, de líquido, de fluido, água, H2O. Uma criança recém-nascida tem até 90% de composição de água, né? A Elisa fala que lá em nosso lar, né, é diferente. Ele fala, aqui a gente valoriza muito mais a água, diferentemente do que acontece na Terra, né? Ele ainda fala assim, que nessa cidade espiritual aprendemos a agradecer ao Pai, a Deus, aos seus divinos colaboradores, essa dádiva maravilhosa. Conhecendo essa dádiva, essa água mais intimamente, sabemos que é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, né? A hora que eu vejo essa fala de Elisa, eu fico imaginando, nós espíritas ainda nós temos o cuidado, né, de nas nossas reuniões espíritas, seja virtual, seja presencial, a gente trabalha com a água para fazer a fluidificação dela, né? E isso nos engrandece. E ele fala ainda que essa água, ela capta
a luz do sol e o magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia que ele estava falando, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Muitas vezes a alimentação via água também, na hora que a pessoa ingere, ela está ali alimentando, não é? E ele fala também que acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Então, essa magnetização e o tratamento da água, isso é feito por eles, né? E sempre dizendo que a água volta para o tal do Rio Azul, que eles visualizaram ali, né? Nosso lar realmente tem uma similaridade com o planeta Terra, porém, a quintessência da sua matéria, ela é muito mais sutil, muito mais tênue, muito mais eterizada, com certeza. As pessoas às vezes acham que, eu vou desencarnar, vou chegar num plano espiritual. Você pode ir para um umbral, um lugar terrível, como André Luiz foi no começo dessa obra, ou dessas nossas conversas aqui. Só que depois pode ir para um lugar melhor, como está acontecendo agora, não é? Bom, André estava embevecido com as explicações. Aí André ainda fala assim, Ulisses, eu lá no planeta Terra jamais recebi elucidações dessa natureza. Nunca ouvi falar nada sobre isso, sobre a importância da água no dia a dia, né? A Elisa falou assim, André, o homem, o ser humano é muito desatento há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária e ele não valoriza. É claro, né? A Terra fica envolvida na água, os continentes ficam envolvidos na água, tudo vem dela, né? O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza a cidade, a presença da água oferece a bênção do lar, do serviço, entretanto ele sempre se julga absoluto dominador do mundo. O ser humano é assim, o homem é assim, né? Esquecendo que é filho do Altíssimo Deus, antes de qualquer consideração. Aí o Luiz ainda fala assim, André, vai vir um tempo em que copiará os serviços daqui. A Terra vai valorizar mais. Isso depende de quê? Da espiritualização do planeta. O planeta vai melhorando, né? Quando o Luiz fala assim, eu fico pensando, tem gente que às vezes acha que está tudo ruim, que está piorando. Não, as coisas estão evoluindo, as coisas estão melhorando. E é obviamente que nós aqui no planeta Terra, nós vamos copiar aquilo que está mais evoluído em outros lugares, seja pela intuição, seja pela sintonia com esses espíritos de luz, iluminados, seja uma obra como essa, por exemplo, que a gente está discutindo agora, né? Então, a água é tudo. A água no mundo, o Ulisses fala, não é somente responsável para carregar, para levar resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Olha a profundidade disso, meus caros. Será nociva nas mãos perversas, entretanto, ela será útil nas mãos generosas. Quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas também constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, levando a casa material e purificando a sua atmosfera íntima. Logo, logo estaremos com o episódio número 11. Um abraço carinhoso e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.